você pode aqui nesta noite dizer: eu sobrevivi. Aleluia, glória a Deus. Tem gente que só espera para agradecer quando as coisas estão bem. Aleluia, é tão fácil, não é verdade? Aleluia, agradecer ao Senhor quando as coisas estão indo bem para vocês. Mas eu quero ver nós agradecermos ao Senhor quando as coisas não estão indo bem. Aleluia, e nós temos que agradecer ao Senhor, amém? Aleluia, agradeça a Ele, aleluia, por tudo que você tem passado, amém? Agradeça. Pastora, mas eu já acordei, eu não estou bem de saúde. Agradeça do mesmo jeito. Aleluia. Diga para a tua enfermidade que você acordou porque você sobreviveu. Aleluia. Quantas pessoas não estão podendo, como diz a missionária Úrsula, não estão respirando, a maioria estão respirando pelo respirador. Aleluia. Respirador mecânico feito pela mão de homens. Agradeça, irmãos. Pastora, hoje eu acordei, faltou isso, faltou aquilo, eu estou desesperado, não sei o que fazer. Agradeça. É agradecendo que as coisas começam a acontecer nas nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Eu sei que hoje é culto de Santa Ceia. É um culto, na minha opinião, é um culto mais lindo, porque Jesus se faz presente. Pastora, mas outros cultos Deus não faz? Com certeza faz, mas hoje ele se apresenta de uma forma diferente. Aleluia. Como assim, pastora? Hoje Jesus ele não vem somente para nos ver. Hoje Jesus ele vem para servir. Amém? Por isso nós temos que estar prontos e preparados. Amém? Jesus hoje veio aqui para servir. Amém? É Ele que vai servir, amém? A Santa Ceia. Por favor, por gentileza, por causa do horário, vai abrir a sua Bíblia, porque a minha já está aberta. Vamos abrir ela no livro de Lucas. Aleluia. Lucas capítulo 24. Aleluia. Vamos tentar ser o mais breve possível. Livro de Lucas, capítulo 24. Por causa do horário, eu não vou ler todo, porque eu queria ler até o 31. Mas nós vamos ler aqui apenas o verso 17, porque é uma mensagem muito conhecida, amém? Quem encontrou a palavra do bom mestre, diga: eu encontrei. Livro de Lucas, capítulo 24, versículo 17. Quem disse essas palavras foi Jesus. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Amém? Podeis nos assentar. Aleluia, feche os seus olhos. Quantas pessoas vão ter o momento de entrar live aqui nesta noite? Tem pessoas hoje que estão necessitando desta ministração, e eu tenho certeza, aonde a minha voz chegar, aleluia, Jesus vai se fazer presente no caminho de Emaús, querida igreja. Ele está no meio de nós. Você que está do outro lado, Jesus quer dizer algo para você. Ele está no meio de ti. Não sei por que você está temendo, eu não sei por que você está triste, eu não sei por que você está angustiado aqui nessa noite, mas Ele está dizendo: eu estou no meio de ti. O tema aqui na igreja, aqui desta noite, é: no caminho de Emaús. Ele está no meio de nós. Quem crê que Ele está no meio de nós, diga amém. Amém. Quem está sentindo a sua presença aqui neste lugar, diga: eu estou, aleluia. Oh, maravilha. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. De que estavam falando pelo caminho? É uma pergunta que eu faço aqui. De que estavam falando pelo caminho? Eu queria estar naquele momento ali para saber o que eles estavam falando. Amém? Duas pessoas andando pela estrada, querida igreja. Só que eles estavam andando, eles não estão andando alegres.
aquelas duas pessoas, elas não estavam andando animadas. Mas a Bíblia diz que aquelas duas pessoas andando pela estrada, elas estavam desanimadas. Ei, quem sabe você aqui nesta noite, na tua caminhada espiritual, você está andando desanimadas, não é? Tristes, abatidas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que estavam indo na direção contrária. Quem sabe você aqui nesta noite também está fazendo a mesma coisa que aqueles dois jovens estavam caminhando, aleluia, em caminhos ao contrário. Aqueles dois discípulos, amém, estavam indo na direção contrária, fugindo. Quem sabe você está aqui, pastor, mas eu estou na casa de Deus, eu estou fugindo. Muitas vezes nós estamos na casa de Deus fugindo do que, pastora? Das nossas responsabilidades, buscando imagens de ontem e de hoje, imagem de todos nós, aleluia. No ano de 85, muitos discípulos tristes, desanimados, sem saber o que estava no caminho certo. Parece que a cruz ficou maior, não é assim? E mais pesada. Igreja, presta atenção aqui comigo. O desemprego, a violência, a droga, aleluia, a falta de atenção séria, a saúde, a educação, a falta de dinheiro, as dívidas, os desesperos. Na verdade, sentimos que muitas vezes somos impotentes frente à corrupção que desvia os fundos dos cofres públicos, é o que a gente vê diariamente, aleluia, dos noticiários, aleluia, ou frente à má administração que deixa o povo no desamparo total. Aleluia, o sistema, irmãos, aleluia, está cada vez mais neoliberal e vai gerando cada dia mais exclusões de indivíduos, grupos, países, aleluia. Parece, querida igreja, que vivemos em um caos. Não é assim que você talvez se sente, numa situação sem saída, aleluia. Temos, talvez, não sei você, mas temos a impressão de estarmos caminhando na ladeira abaixo e cada vez mais para pior. Aleluia. Mas hoje, meus amados irmãos, não faça como aqueles dois discípulos, que eles tinham seus olhos vedados. O que é vedado? Tampados. Não via nada mais além do que as dificuldades. Aleluia. As experiências, querida igreja, da morte de Jesus, que tinha acontecido naquela época, tinha sido tão dolorosa, que eles perderam o sentido de viver em comunidade. Aleluia, abandonando os grupos dos discípulos e mais discípulos. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que eles sentiram-se impotentes naquele exato momento, diante do poder, aleluia, que matou Jesus, e procuraram salvar pelo menos a própria pele. Quem está entendendo aí da glória a Deus? A sua frustração, querida igreja, era tão grande que nem reconheceram Jesus quando se aproximou e passou a caminhar com eles. Quem sabe, irmãos, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei o que você está passando. Quem sabe, não, tenho certeza que muitas vezes Jesus, ele entra no nosso caminhar e muitas vezes nós nem sabemos que é Ele que está conosco. Aleluia. Tinha, aleluia, como que eu posso explicar? Um esquema rígido de interpretação sobre o Messias, e indo, meus amados irmãos, puderam ver a salvação de Deus entrando em suas vidas. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que alguns discípulos ou discípulas tentaram ajudar os seus companheiros. E eu percebi que Jesus estava vivo. Eu quero dizer alguma notícia para você: Jesus está vivo. Aleluia. Mas eles se recusaram a acreditar. Quando nós estamos desanimados, quando nós se deixamos se levar por um desânimo, pode vir quem quiser falar conosco que Jesus está vivo.
Ou seja, que Deus ele tem solução para o teu problema. Você talvez vai fazer como aqueles 2 discípulos. Eles não acreditaram. Aleluia. Deus é nas nossas vidas, irmãos, Ele é conosco. E essa notícia, querida igreja, era por demais surpreendente. Aleluia. Era o mesmo que dizer que Jesus ele era o vencedor do caos, da morte. Só poderia ser uma fantasia. Aleluia. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Só parecia ser um sonho, parecia um delírio daquelas mulheres que estavam dizendo a eles que Jesus tinha ressuscitado. Aleluia. Impossível acreditar, não é? Quanto, irmãos, eu estava sentindo aquela dor. Quando a dor, a indignação pegam forte demais, porque era isso que estava acontecendo com aqueles discípulos, estavam indignados. Aleluia, pegam forte a pessoas que ficam depressivas, desesperadas. Aleluia, outras, querida igreja, se tornam coléricas, amargas. Algumas invocam o fim do mundo com catástrofe que vão tirar os maus da terra. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Outros buscam, querida igreja, invadir-se numa oração sem compromisso. Aleluia, mas nenhuma dessas posturas, querida igreja, ajuda a abrir os nossos olhos. Aleluia. E analisar a situação com fé lúcida, a responsabilidade capaz de ver dar saída para essa situação aparentemente sem saída. Aleluia. Essa ministração dessa palavra, aleluia, estava esquentando o coração daqueles 2 discípulos, mas mesmo assim ainda não abriu os olhos. Quem sabe a palavra de Deus você sente até bem com ela, sente até parece um alívio, mas mesmo assim continuamos com os nossos olhos fechados, não conseguimos ver além daquilo que os nossos olhos podem ver. Caminhando com eles, Jesus estava caminhando com quem? Com eles. E nessa noite Jesus também caminha também com quem? Conosco. Aleluia. Sem eles darem conta que aquele que estava caminhando com eles era Jesus. Aleluia. E Jesus fazia uma pergunta, aleluia, e escutava também as respostas com interesse. E dessa maneira, querida igreja, obrigava-os a irem mais fundo no motivo da sua tristeza e fuga. Jesus, ele sabia que eles estavam sofrendo, aleluia, e procurava expressar, aleluia, a frustração que sentiu. Era isso que ele estava expondo para Jesus. E depois iam, querida igreja, aleluia, com as suas palavras, aleluia, falar aquilo que eles estavam sentindo, e procurava citar até, quem sabe, ali naquele momento, as palavras bíblicas daquela época. Glórias a Deus. Procurava situar os discípulos na história do povo para que pudessem entender o momento que estavam vivendo. Foi uma experiência, querida igreja, apaixonante. Eu acho uma palavra muito incrível para mim. Quando eu leio esta palavra, aleluia, foi uma coisa linda saber que quando a gente pensa que estamos sozinhos, mas nós não estamos, porque Jesus, Ele está conosco. Ele está conosco, aleluia. Eu gostaria que vocês entendessem isso. O momento que eles estavam vivendo foi uma experiência linda. Mais tarde eles iriam fazer uma reflexão e perceber que o coração deles ardia quando Jesus lhes explicava as escrituras pelo caminho. Aleluia. Será que você também sente o seu coração arder aqui nesta noite? Aleluia. Mas a explicação que Jesus dava a partir das escrituras, meus amados irmãos, não conseguiu abrir os olhos dos discípulos. Abra os olhos aqui nesta noite. Eles o reconheceram, sabe como, irmãos? Sabe quando eles deram a entender que aquele que estava com ele era o Filho de Deus, era Jesus, aleluia, na partilha do pão.
no partir do pão, olha que coisa linda, e caminhando com Jesus, querida igreja, os discípulos sentiram o coração arder. Vocês também estão sentindo o teu coração arder aqui nesta noite? Cresceu dentro deles uma atitude sabe, que eles estavam sendo acolhidos. Ou seja, ele estava dizendo assim para aquele que estava com ele, que era Jesus, ele disse assim para ele: Jesus, fica conosco, peça para o Senhor ficar contigo e não sair mais. Aleluia! Pede para Jesus aqui nesta noite: fica conosco. Cai a tarde e o dia já se declina, fica aqui conosco. Aleluia! Foi só então, querida igreja, que a partilha aconteceu, a partilha da vida, de oração e do pão. Portanto, querida igreja, que abriu os olhos e provocou os mais importantes descobertas da fé. Olha que coisa linda. E ele sentiu que os seus olhos foram abertos. Aleluia! Ele sentiu e foram descobertos. Ele viu que aquele que estava com ele era Jesus. Ele estava vivo, ele estava no meio daqueles dois discípulos. E aqui nesta noite ele também se encontra no nosso meio. Essa descoberta, querida igreja, lhe deu forças para voltar a Jerusalém, mesmo de noite. Aleluia! Tinha pressa de partilhar com os outros as descobertas que os fez renascer e ter coragem. Você precisa ter um encontro aí nesta noite com Ele, para enfrentar o que vocês estão enfrentando. Quem sabe muitas pessoas estão enfrentando um momento de morte no meio da família. Sim, Jesus era, querida igreja, de fato o vencedor do caos e da morte. Jesus, Ele quer estar contigo nos momentos mais difíceis da tua vida, quando muitas vezes você acha que você está se sentindo sozinhos. Não era fantasia das mulheres, não, querida igreja, era uma realidade. Aleluia! Era uma realidade que estava escondida, misteriosa, e que só pode ser descoberto por quem aprende a partilhar. Aprenda aqui nesta noite a partilhar, a entregar-se e sair do círculo de vicioso dos interessantes, das pessoas que se acham que é interessante, os interesses. Qual interesses? Egoístas, para lutar junto com as outras pela vida de todos. Quando os seus olhos se abrirem aqui nesta noite, seja livre das trevas, aleluia, e travas por poder dominante. Puderam descobrir a morte de Jesus como uma expressão máxima de um amor sem limite. Jesus, Ele tem um verdadeiro amor para nós, e não é um amor interesseiro, não. O amor que tem, querida igreja, sua origem no Pai, cheio de ternura, gerador incansável da vida. Amor que tornou carne em Jesus de Nazaré para visitar e redimir aquela humanidade. Aleluia, o amor, querida igreja, que mantém fiel até o extremo de dar a própria vida, porque foi isso que Ele fez. Ele deu a própria vida dele por mim, por você e pelos ouvintes que estão ouvindo a palavra de Deus, para que todos tenham vida. Aleluia! Amor que foi confirmado pelo Pai. Aleluia! Quando ressuscitou Jesus da morte, hoje Deus Ele quer renascer para uma nova esperança. Deixe Ele renascer em você como Ele renasceu naqueles dois discípulos. Olha que interessante, essa experiência fez os discípulos renascerem para uma nova esperança. Quem sabe você já perdeu a sua, mas hoje Deus Ele quer entrar em cena. Hoje Jesus quer entrar no teu coração e reacender a chama da esperança na tua vida. Aleluia! Ao redor de Jesus vivo, querida igreja, eles se uniram de novo e assumiram um projeto de vida para todos. A esperança, querida igreja, é como um motor que leva a acreditar que os outros que inventaram a prática da fé
Pratique hoje a fé aqui nesta noite, com a esperança, querida igreja, renovada. Aquilo que parecia uma total impossibilidade passou a ser um novo significado para eles. É isso que Deus quer fazer aqui conosco. Perderam medo, querida igreja, eles perderam medo, eles superaram naquele exato momento a experiência da incapacidade, da impotência. É isso que Deus quer fazer contigo, é isso que Ele quer fazer comigo, é isso que Ele quer fazer com os ouvintes da palavra de Deus. Aleluia! Eles deixaram, querida igreja, de lado o negativismo derrotista. Aleluia! Voltar em plena noite como se fosse de dia, não era noite. Aleluia! Voltaram para recomeçar, para reconstruir a comunidade. A expressão sinal de perseverança e da presença de Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitou, querida igreja, Ele não está morto, Ele está vivo. Refazer hoje a esperança do caminho de Emaús. Desafiados pela atual, querida igreja, somos chamados a viver hoje a experiência de Emaús. Venha descobrir com Jesus esta noite, na partilha solidária, a presença de Deus no meio dele, no meio de nós, como comunidade da fé. Aleluia! Oh, querida igreja, somos chamados a reconstruir no diálogo, na abertura, na acolhida, no projeto de Jesus, pela qual Ele se entregou a sua própria vida. A solidariedade, querida igreja, leva a descoberta da força, sabe que força, irmão? A força libertadora. Hoje Deus quer libertar muitas vidas daqui nesta noite. Como olhar, irmãos, sabe, eles estavam olhando, porque até então eles estavam cegos. Deus abriu os olhos deles, amém? Eles começaram a ter lucidez daquilo que eles estavam vendo. Eles foram criativos, eles procuraram expressar a sua fé para todos que estavam desanimados. Eles não guardaram isso para eles. Olha que coisa linda, irmãos. Seja um nível de grupo, irmãos, um grupo para falar do amor de Cristo. Era isso que eles estavam fazendo naquela cidade. Aleluia, onde eles estavam. Só assim será o fato do sinal do reino, poderá intervir em favor da vida, querida igreja, da vida em defesa dos pobres e dos que estão com o coração tristes e machucados. Aleluia. Jesus, irmãos, Ele quer andar contigo. Aleluia. Vocês querem a presença de Jesus? Aleluia. Você quer que Jesus, Ele anda contigo como andou na vida daqueles dois homens, daqueles dois discípulos. Ele estava no meio deles. Quantas vezes, irmãos, o Senhor está conosco e muitas vezes nós não percebemos, aleluia, que Ele está conosco. Aleluia. Glória a Deus. A gente só percebe, irmãos, a maioria, nos momentos mais difíceis da vida dele, que ele vai perceber que sempre ele esteve com ele. Os momentos mais difíceis, porque você sabia, irmão, que às vezes é Deus que endurece o coração das pessoas para não te ajudar muitas vezes. Foi isso que aconteceu com Moisés, quando Deus mandou Moisés libertar o povo. E Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu endurecerei o coração de Faraó. Muitas vezes é Deus que endurece os corações, irmãos, porque são os momentos mais difíceis da nossa vida, é que nós vamos, irmãos, se achegar mais perto de Deus, é que nós vamos procurar Ele. Quando a angústia, querida igreja, bate no coração, a pessoa fica desesperada. Ela liga para um, liga para outro, pede para um, pede para outro. E tem momentos que chega na vida do homem e da mulher, irmãos,
principalmente quando se trata das enfermidades. Quando a enfermidade ela se manifesta no corpo de alguém, a pessoa fica debilitada e muitas vezes ela vai ter que pedir ajuda, porque já não consegue fazer mais isso sozinho. Aqueles discípulos, irmãos, eles estavam desanimados, porque eles descobriram naquela época que mataram Jesus. Quantas pessoas, irmãos, ficaram desesperadas e aflitas, porque na mentalidade deles, Jesus, quando ainda estava vivo, era a solução para os problemas deles, mas Jesus morreu, acabou-se a esperança. Eles se esqueceram da profecia, se esqueceram que no terceiro dia Jesus iria ressuscitar dos mortos. É a mesma coisa quando nós estamos na prova, quando nós estamos na dificuldade, quando nós estamos enfrentando um problema, nós esquecemos da profecia. Nós esquecemos que o Senhor disse que o Senhor iria passar conosco. Por isso que muitas vezes o desespero vem, a aflição vem, porque nós esquecemos, aleluia, da profecia. Era a mesma coisa, irmãos, quando disse que Jesus iria nascer de uma mulher, aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que as jovens daquela época, elas tinham que se preparar, principalmente aquelas que estavam dadas ao casamento, que estava noiva, esperavam praticamente um ano, esperando para saber quem ia ser a mãe do Salvador do mundo. Mas quando a profecia aconteceu, o povo se esqueceu da profecia. É sempre assim, irmão, quando as coisas acontecem, dá uma impressão que dá amnésia. A gente esquece daquilo que Deus sempre falou para nós. Aqueles discípulos no caminho de Emaús, irmãos, estavam desanimados, porque eles se esqueceram da profecia, se esqueceram que ao terceiro dia Jesus iria ressuscitar. Eles não iriam ficar sozinhos, eles não iam ficar abandonados, porque Jesus ressuscitou. Aleluia! Eu não sei qual é o desespero da tua vida, mas Deus manda te dizer assim, que Ele está vivo. Aleluia! Aleluia! Nós não estamos sozinhos, não, Ele está presente em nossas vidas. Aleluia! Ele quer que você sinta a sua presença. Eu não sei, você está sentado sobre essa cadeira, mas você está sentindo que Ele está sentado aí do teu lado. Aleluia. Você pode sentir que neste momento Jesus, Ele pega o braço dele e Ele te abraça. Aleluia. Filho meu, você não está sozinho. Aleluia. Será que você sentiu, você que tem chorado a noite toda, você sente a mão de Jesus enxugando as tuas lágrimas do teu rosto? Aleluia. Porque se você não sentiu hoje, Deus vai abrir os seus olhos para você perceber que você nunca esteve só. Aleluia! Quantas vezes nós caímos? Muitas vezes caímos por falta de vigilância, por não ouvir a voz de Deus, mas mesmo assim, mesmo caindo, Jesus, Ele abaixa, Ele pega para você pela sua mão e levanta você novamente. Aleluia. É como o ditado popular, que o cair é do homem e o levantar é o quê? De Deus. Jesus está aí, irmãos. Aleluia. Sinta Ele, porque os dois discípulos estavam falando com Ele, perguntando para Ele, tinha resposta, mas não sabia que aquele que andava com Ele era Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, Ele está aqui. Aleluia. Ele não te abandonou. Quem disse que Ele te deixou? Quem disse que Ele não tem ouvido as tuas orações? Ah, pastor, mas se Ele ouviu minhas orações, por que Ele não responde? É porque no tempo dele não é no teu. Aleluia.
Ele está te ouvindo, mas a resposta vai vir dele. Aleluia. Ele está te vendo, ele está te ouvindo, mas na hora que ele decidir te responder, ele te responde. Hoje ele está te respondendo: eu estou vivo. Quem disse que eu te deixei? Quem disse que eu te abandonei? Quem disse que acabou, que não tem mais jeito? Quem disse? Aleluia. Jesus foi mostrar para aqueles 2 discípulos que eles não estavam sozinhos, que eles estavam ali presentes. Aleluia. Alguém entristeceu o coração daqueles 2 discípulos dizendo que acabou, Jesus morreu, não tem mais jeito, será o caos, será o fim. Muitos ali, aleluia, entristeceram o coração daquela humanidade. E por causa da tristeza se esqueceram da profecia. Quantas vezes, irmão, nós recebemos notícias diariamente, alguém tentando te entristecer o teu coração, para abalar a tua estrutura. Quantas vezes, irmãos, alguém vem para te apontar, para te condenar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Olá, paz seja contigo. Seja bem-vindo ao meu canal Menina de Ouro, mensagens que tocam os corações. Quero agradecer a presença de todos que entraram aqui no meu canal. Se inscrevam, ative o sininho e depois clique em todas. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Estarei respondendo cada uma delas. Compartilhe esse vídeo através do link no WhatsApp, no Messenger do Facebook, no Indirect do Instagram, no TikTok, no Quai. Tenho certeza que Deus irá abençoá-los ricamente. Obrigado. Assista quantas vezes quiserem e até a próxima. Te vejo lá.